Em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu já tinha adiantado o assunto dessa semana, na semana passada, amém? Quando a gente falou de humildade, amém? O assunto da semana passada também se conecta com o que nós vamos falar hoje, amém? Nós vamos falar de perdão, amém? Nós vamos falar de perdão. E por isso que nós vamos ler então o capítulo 18, irmãos, de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 21 em diante. Em nome de Jesus. Mateus 18, 21 em diante. Graças a Deus. Mateus 18, 21 em diante. A Bíblia diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía. E que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eis a tua palavra, Deus, que é viva, fiel, verdadeira, alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas emoções. Te pedimos nesse instante, meu Pai, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que o teu Espírito esteja entre nós agora, ministrando aos corações, ó Pai, conforme a necessidade de cada irmão. Que a tua palavra encontre nesse instante, Pai, um solo fértil no coração para que possa germinar. E com isso, Pai, dar muitos frutos para a glória de Deus. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de perdão, como eu já falei. Amém? O perdão, irmãos, é relativamente o conteúdo ou o assunto dos mais importantes da fé cristã. Amém? É uma premissa o perdão. Amém? Aliás, o perdão ele opera na vida do crente de cara, de início, na largada. Não é algo que você vai construindo com o tempo, ou não é algo que você recebe com o tempo. Tem coisas que nós recebemos do Senhor com o tempo. Dons, amém? Capacidade, capacitação, encorajamento, nós vamos recebendo conforme a caminhada, amadurecimento. Mas o perdão você recebe de cara. É no ato, é no momento da conversão. É no momento em que Jesus Cristo abre os olhos do crente, o perdão chega e faz morada. O perdão chega e destrói o passado. O perdão chega e alimenta a alma e o espírito para o futuro, para o início da caminhada. Sem perdão genuíno, irmãos,
Não há conversão verdadeira, porque o Senhor perdoa aqueles que Ele quer salvar. É básico, básico do básico. Mas tem algo importante sobre o perdão. Não é apenas algo que você recebe do Senhor, mas você recebe do Senhor com um intento da parte de Deus para você, que você use do mesmo perdão que recebeu. Amém? Isso também é básico do básico. Ou, não podemos estar, irmãos, muito confortáveis em receber perdão do Senhor e não exercer perdão para com o próximo. Você não precisa perdoar Deus de volta. Você concorda comigo, né? Ele não fez nada de errado, nem para você, nem para ninguém. Você precisa exercitar perdão com quem? Com o próximo. Amém? Você precisa exercitar perdão com aqueles que estão à sua semelhança. Aqueles que erram como você erra. Aqueles que erram com você, muitas vezes, uma vez, independente do número. Agora pense comigo uma coisa, irmãos. Qual é o valor de uma dívida impagável? Qual é o valor, irmãos? Quanto que você pagaria por algo impagável? Digamos que você tivesse todo o dinheiro do mundo. O quanto você ofertaria se estivesse num leilão por algo que não se pode comprar? Mesmo que você tivesse toda a capacidade financeira, quanto que você pagaria por uma dívida impagável? Quanto que você cobraria, irmãos, por algo que não pode ser pago? Qual seria o valor de mercado que você colocaria no produto chamado perdão, se tivesse a oportunidade? Quanto custa isso, irmãos? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Todo crente precisa descobrir, irmãos, que essa dívida tão impagável do ponto de vista humano já foi perdoada. Amém? Então você precisa entender que essa dívida que já foi perdoada pode sim ser perdoada muitas vezes. E melhor, sem cobrar nada em troca. Numa negociação normalmente se espera lucro. Se espera na revenda lucrar também. Na comercialização de um produto se espera ter algo em troca. Nós vivemos em um mundo, irmãos, em que existe moeda de troca, existe valor, existe mercado, né? Compra e venda, oportunidade. As pessoas normalmente tentam lucrar com coisas básicas, faz parte de uma sociedade livre. Mas, no que diz respeito ao perdão, irmãos, que você recebeu, era impagável, você não poderia comprar. Você não poderia nem ao menos merecer comprar. Você precisa disponibilizar, exercitar perdão na mesma medida, sem cobrar nada em troca. Sem cobrar nada em troca, irmãos. Eu te faço uma pergunta: quantas vezes você já quitou o valor dos seus pecados diante de Deus? Santa Ceia? Hoje é dia de quitar o mês? Quantas vezes você já chegou diante de Deus dizendo: está aqui o valor, vê na minha caderneta aí o que eu gastei esse mês, quero pagar? Nenhuma vez. Sabe por que você nunca fez e nunca fará? Cristo já fez por você. Cristo já chegou diante de Deus com a justiça praticada, oferecendo um sacrifício, uma oferta baseada no seu sangue para quitar a dívida impagável. O perdão que você recebeu, irmãos, já foi quitado esta dívida. O perdão que você exerce já foi quitado por Cristo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Talvez você diga assim: ah, mas eu já sou perdoado por Cristo, porque eu estou em Cristo, já foi perdoado. Eu acabei de dizer, é verdade. Sim, se você está em Cristo, você já recebeu o perdão dos seus pecados. Você tem livre acesso à sala do trono e pode pedir perdão quando erra, crendo que Jesus Cristo, porque um dia, de uma vez por todas, morreu por você, é capaz de te perdoar, de te limpar, de oferecer arrependimento genuíno para que você nunca volte às más obras. É verdade, estamos em Cristo, estamos perdoados, irmãos. Mas não se esqueça de uma coisa:
O preço dessa dívida, irmãos, que é impagável, já foi pago por você e você precisa estar convicto e viver apoiado nisso. Esse perdão já está disponível ao seu favor para que você se sinta perdoado, irmãos, e tenha convicção disso. Por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Você precisa andar em consciência de perdão. Você precisa, para exercitar, irmãos, o perdão precisa estar entendível no seu coração, na sua mente, nas suas ações. Você precisa ter postura de quem já foi perdoado, de quem está convicto. Não é muito incomum que o crente descubra que não tem capacidade de perdoar ninguém, porque não entendeu o perdão de Deus. É um dilema, meu irmão, para a caminhada. O perdão que você recebeu de Deus de uma vez por todas, como eu disse, é um ato lá no início. Mas nós sim precisamos aprender a perdoar todos os dias. Amém? Era impagável para mim, irmãos. Essa dívida impagável era impagável para mim, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro disponível, irmãos. Para mim era impagável. Para Deus não. Para Deus, meu irmão, custou tudo. Custou caro. Custou ver o próprio filho, o seu único filho, numa cruz, num madeiro, exposto em nudez, em vergonha. Custou muito para o Senhor, irmãos, mais do que nós poderíamos imaginar. Custou muito para o Senhor, irmãos. Esse é o valor da sua dívida impagável, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É poderoso, não é? Empolga, é ou não é verdade? Encoraja, é ou não é verdade? Meu Deus, eu fui perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama? É uma pergunta. Se você entender isso, irmãos, se você entender isso, se você entender o valor disso, com certeza você será capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, para exercer perdão. Amém? Apenas o sangue de Deus, irmãos, incomparável, imensurável, poderia quitar essa dívida, poderia pagar esse valor. Mas agora uma coisa, eu disse que você precisa andar em entendimento de perdão, você precisa estar convicto, você precisa se sentir perdoado, você precisa saber que é perdoado e agir como perdoado. Amém? Por quê, irmãos? Antes mesmo da disposição de perdoar, o perdão, irmãos, tem um processo interior, o entendimento. Amém? Antes mesmo do agir, do exercitar perdão, tem um processo que vem antes, entender o que aconteceu. Sabe, irmãos, nesses anos todos de caminhada, e como crente também, eu percebi e percebo, irmãos, que tem muitos crentes que têm uma dificuldade imensa de exercer o perdão. Mas imensa mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque penso que o perdão, irmãos, não passa de um sentimento. Sabe por que tem muito crente que não perdoa? Porque acha que perdão é apenas sentimento. É apenas emoção. É apenas um processo de estar genuinamente comovido em seu interior. Confundem um perdão, irmãos, com sentimentos apenas. Tem muito crente que pensa, eu preciso estar em um momento de muita comoção, muito movido interiormente, sabe? Muito capaz, assim, de eternamente poder perdoar. E por isso que não consegue. Tem muito crente que pensa, irmãos, que apenas está comovido genuinamente, apenas estando comovido genuinamente, é capaz, irmãos, de não ressentir mais aquela dor. É um problema. Tem muito crente que pensa que o perdão, irmãos, é apenas estar bem consigo mesmo. Eu não sinto mais. Agora que eu não sinto mais, então sim, vou perdoar. Não é assim que funciona. O perdão é só quando eu conseguir revisitar o passado e o momento e a dor e não sentir mais dor, então sim eu posso exercer perdão. Não é apenas isso. Não é apenas isso. O perdão, irmãos, ele não é apenas sentimento. Sabe por quê? Porque você é instável em suas emoções. Nem sempre você está disposto a estar amando e comovido com alguém, nem mesmo os seus filhos. Nem mesmo seu esposo ou sua esposa.
O que dirá o próximo que está, sei lá, no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua? Se nem sempre dentro de casa você está tão bem sentimentalmente para exercer perdão, o que dirá com os outros? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O perdão não é apenas emoção, não é apenas sentimento, irmãos, porque nós somos instáveis nesse sentido. Nós somos instáveis. Sabe qual é que é o problema do perdão para Jesus aqui nesse texto que lemos, irmãos? É que o perdão precisa ser contínuo. Repita comigo, perdão contínuo. Precisa acontecer todos os dias. Sabe por que isso é um problema, irmãos? Nós somos incapazes de estarmos genuinamente convictos, movidos de terna compaixão e amor pelo próximo, ou pela mesma pessoa, irmãos, depois de ela ter cometido o mesmo delito, ou delitos diferentes, para conosco 490 vezes, como Jesus diz. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui humanamente é capaz de fazer isso, irmãos. Não é capaz, nós não somos capazes humanamente de estarmos dispostos a exercer, baseado nos nossos sentimentos e emoções, 490 perdões para a mesma pessoa, irmãos. Agora pense, muitas vezes são muitas pessoas que nos ferem, que nos agridem, e nós agredimos muitas pessoas também. Imagina, 490 perdão para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. É complicado, é ou não é verdade? É difícil. Por isso que Jesus diz, irmãos, que o perdão é mais do que emoção. O perdão é mandamento. Até abriu aqui, ó. O perdão é mandamento. E se é mandamento, irmãos, é obrigatório. Não é um conselho. Não é para desencargo de consciência apenas. Não é, irmãos, tem gente que até no perdoar consegue ser desumilde. Lembre-se da semana passada. Porque perdoa para se sentir superior. Para se colocar num pedestal de perdão. Eu perdoei. O perdoador do mês. Está lá no céu, tem uma plaquinha dele lá no canto lá. Perdoador do mês. Esse foi o que mais perdoou. Não é assim, irmãos. Não é assim. Perdão é mandamento, irmãos. Não é apenas para ficar testando se a gente está bem emocionalmente. Não é apenas para isso. Porque tem gente, irmãos, que pensa que o perdão é apenas para testar se está bem, se está saudável nas suas emoções. O perdão é obrigação. Por quê, irmãos? Leia o texto comigo no verso 21. Olha o que Jesus diz. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Independente de qual for o símbolo desse número que Jesus cria aqui, irmãos, o que importa não é isso. O óbvio aqui, irmão, é que se você for uma pessoa muito insensível, se você for um coração de pedra, né, um desalmado, alguém sem nenhum tipo de sentimento minimamente bom pelo próximo, se você for alguém assim, irmão, que ignora a relação com o próximo, é óbvio que você não vai conseguir exercer perdão. Nenhuma vez sequer. Nem 7, como Pedro sugeriu. O que dirá 70 vezes 7? Porque tem pessoas que são assim realmente. Tem pessoas que não exercem nenhum tipo de perdão. Coisa simples, não conseguem perdoar uma vez sequer. O que dirá 7? E sabe o que acontece nesse texto aqui, irmãos? Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, até quantas vezes então eu tenho que perdoar? E ele joga um número, irmãos. Ele joga o número 7. Sei lá se ele pensava que era o número da perfeição, sei lá eu. Ele joga o número 7, irmãos. Como quem diz: 7 é um número legal, né? 7 é um número bom. Para perdoar o mesmo erro da mesma pessoa 7 vezes, poxa, estou grandão, hein, Jesus? O que Jesus responde para ele? Pedro, de vocês é exigido mais. De vocês é exigido mais. A resposta de Jesus aqui é surpreendente, irmãos.
É como quem diz: Pedro, você até que foi generoso 7 vezes, mas eu quero mais. Eu exijo mais, porque capacitei vocês para mais, primeiramente, e porque, segundo, meu Pai perdoou imensuravelmente. Você não é capaz de contar o tamanho do perdão do meu Pai para com você. 7, na lógica humana, até pode parecer algo absurdo. Meu Deus, perdoar 7 vezes a mesma pessoa contra mim. Mas esse é o problema. Nós avaliamos o perdão da lógica humana, enquanto Jesus está oferecendo algo maior: o perdão do Pai. O perdão do Pai. O padrão de perdão, irmãos, é o perdão de Deus. É o perdão de Deus, o padrão. Jesus está nos alertando de uma coisa, irmãos. Nós precisamos entender que Ele já nos perdoou e continua nos perdoando. Continua nos perdoando. A disposição para o perdão, irmãos, deve estar de acordo com a graça de Deus. É de graça e é sem limite. Não pede nada em troca. E como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Este é o padrão, irmãos. Uma graça de graça, sem limite. É absurdo. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar, meu irmão. É por isso que vocês precisam ter um coração disposto, porque o Senhor está sempre disposto. Não tem pecado que Ele não possa perdoar, não tem pecado do passado, do presente, do futuro, porque você ainda carrega a natureza adâmica. Infelizmente, nosso coração grita pela eternidade. Não tem pecado que Ele não possa perdoar, irmãos. Não tem homem neste mundo, por mais pecador, por mais sujo e imoral que seja, que o Senhor não possa perdoar com o seu amor, porque Ele quitou a dívida. Ele pagou o preço de uma vez por todas, e o sacrifício de Jesus é extremamente suficiente, irmãos, para cobrir a multidão de pecados. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que se nós confessarmos nossos pecados, se nos arrependemos, confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar, para nos sarar. Eu não estou dizendo, irmãos, que você pode viver uma vida de qualquer jeito. Que, então tudo bem, vou fazer o que eu quiser da minha vida, e porque Deus vai me perdoar, porque já me perdoou. Não, isso precisa causar ainda mais temor. Quem muito é perdoado, muito ama. Precisa causar ainda mais temor e ainda mais consciência de obediência na nossa conduta. Ele já me perdoou de coisas terríveis do meu passado. Ele já limpou, me purificou. Eu não posso agir de qualquer jeito. Esse é o perdão, irmãos, que Jesus espera de nós, de graça e sem limite. De graça e sem limite. Não é à toa, irmãos, que Jesus nos ensina também, a Bíblia, na verdade, nos ensina, irmãos, a pedirmos perdão a Deus todos os dias. Como quem pede o pão diário, é necessário pedir o perdão. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus erros. Assim como nós perdoamos. Repare, irmãos, vá comigo lá para Mateus 6. Meu Deus, que texto maravilhoso. Repare no que Jesus diz lá na oração, irmãos. Na oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz. No verso 12, irmãos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perceba uma coisa, irmãos, o que Jesus está dizendo? Meu filho, se você quer ser meu discípulo, você precisa perdoar. Ele está dizendo, meu filho, você só pode chegar diante de Deus e pedir perdão se você for capaz de exercer a mesma postura.
Você precisa entender que se for perdoado, é para perdoar. Por isso que Jesus conta aquela parábola ali, irmãos, no capítulo 18 que nós iniciamos. Um homem chega diante do seu senhor, tem uma dívida gigantesca, não tem como pagar. O senhor ia exercer punição até que ele saldasse a dívida, ele seria preso, e ele implora por perdão. E o senhor o perdoa. O problema é que ele sai da casa do seu patrão, do seu senhor, e encontra um servo seu, que tinha uma dívida muito menor. Agora, esse homem que estava, como Jesus nos alerta na oração do Pai Nosso, esse homem que foi pedir perdão primeiramente, não foi capaz de exercer a mesma postura. Não foi capaz, irmãos, de oferecer de graça e sem limite. Inclusive para alguém que tinha uma dívida ainda menor que ele. Ou seja, era mais fácil ainda de perdoar do que ele foi perdoado. Irmãos, este é o dilema. Não há pessoa neste mundo que faça algo contra você que se compare ao perdão dos nossos pecados. Quando nós pecamos contra Deus, ferimos, irmãos, o maior ser deste universo, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que está sentado no trono. Quando você peca contra alguém ou alguém peca contra você, mesmo que seja ruim, mesmo que seja complicado, mesmo que cause dor, ainda assim nós somos homens, pecadores, compartilhamos da mesma natureza, mas quando pecamos contra Deus, Ele é infinitamente maior, irmãos. A dívida é muito mais alta. Se o Senhor Deus foi capaz de olhar para mim e me perdoar, mesmo em meio a tanta transgressão e iniquidade, quem sou eu para não fazer a mesma coisa? O perdão se pede todos os dias, sabe por quê, irmãos? Isso alimenta uma postura, uma consciência de perdão na nossa vida. Quem entende isso, irmãos, terá mais disposição. Sabe o que Deus quer de nós realmente, irmãos? Deus quer de nós um coração pronto para o perdão. Deus quer de nós um coração cheio de amor, cheio de compaixão. Mas Ele também quer de nós um coração decidido a perdoar. Se caso o amor e a compaixão falhar, ficará um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, se for uma decisão, eu vou obedecer a Deus e vou exercer o perdão. É isso que Ele espera de nós. Perdoar é relativamente simples, irmãos. Creio eu ser mais difícil pedir perdão. Porque se você está parado e a pessoa vem te pedir perdão, daí você pode agir assim, tipo, vai ficar feio para mim se não perdoar. Pode ser coisas que passam na nossa cabeça. Agora, sair do lugar e ir até o irmão. Lembre-se do que Jesus disse, até mesmo de uma oferta. Antes de você levar a oferta, vá se reconciliar com teu irmão. Você concorda comigo que é mais exigente? É mais difícil? Sabe, irmãos, nós temos uma tendência humana de transformar tudo em um grande dilema. As coisas já são complicadas, muitas vezes a gente tenta transformar em algo maior ainda. Nós remoemos muito, irmãos. É da característica do ser humano se magoar, se entristecer. Nós vivemos numa geração, irmãos, que até o direito de tristeza foi roubado. Porque hoje, se você fica triste, já dizem, você está com depressão. Não, é só tristeza. Lembre-se da tristeza segundo Deus, para o arrependimento. Não, você está com depressão. Tem que ir no médico, tem que tomar remédio. Mas é só tristeza. A tristeza é didática. O sofrimento é didático. Nos foi roubado, irmãos, até mesmo o direito de ficar triste. Não pode ser triste neste mundo que nós vivemos. Não pode ter dor. Não pode ter adversidade. Tem que ser feliz todo momento, a todo instante. É o que cobra as redes sociais. Pessoas cheias de luz, iluminadas. Anjos na terra, filtros de Instagram. Pouca realidade. Pouca luz divina.
pouca luz do mundo, Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Nos foi roubado o direito até mesmo de ficar triste, irmãos. E nós, ainda mais, com a nossa capacidade adâmica, humana, nós transformamos ainda em coisas piores, irmãos. Remoemos. Nós alimentamos tanto o nosso orgulho, tanta nossa autoestima. Nós tentamos, irmãos, e é característica do ser humano tentar se colocar como o herói das circunstâncias. Eu sou o bombeiro herói. Nós temos essa tendência, irmãos. Nos colocamos em pedestais, tentamos nos fazer como super-heróis. Isso dificulta o perdão. Como que fulano foi capaz de fazer tal coisa comigo? Logo eu, tão legal. Logo eu, tão bonito. Como que ele foi capaz de fazer isso comigo se eu sou tão bom? Como que ele foi capaz? Sabe por que isso dificulta o perdão, irmãos? Afeta a nossa simplicidade. Afeta a nossa simplicidade. Lembre-se do que eu disse aqui na semana passada. Se estivermos tão carregados, tão cheios, tão obesos de orgulho, de autoestima, de ego, não vamos passar pela porta estreita. Lembre-se que Jesus disse que precisamos ser humildes como? As crianças, pequenos. Tudo isso afeta o perdão, irmãos. Todos, então, os nossos incríveis dramas que criamos, internos, ressentimento, alimentados regularmente, irmãos, pelo nosso eu, né? Por essa carnalidade toda. Tudo isso afeta, irmãos, uma verdade que é muito difícil de engolir. Perdoar é uma ordem. Perdoar é uma lei. Eu disse que você já é muito perdoado, que a graça de Deus superabundou, passou por cima de todos os seus pecados, mas não para que vivamos de qualquer jeito, porque temos sim leis, mandamento. Não tem essa história de que lá no fim Deus vai resolver e vai perdoar todo mundo, não importa o que faça nessa terra. Não. Não tem. É para se viver em perdão agora. A salvação é agora. Obediência é agora. Agora. Lembre-se que Jesus lá, o autor de Hebreus diz, ele foi aperfeiçoado por meio de tudo aquilo que ele sofreu. Jesus Cristo em obediência, sabendo, irmãos, pense nisso, lá na cruz, ele foi capaz, com os braços abertos, em nudez, de olhar para o seu rosto, sim, meu irmão, e pensar, eu vou continuar, porque ele precisa de perdão. Ele precisa de perdão. Ele foi capaz disso. Perdoar é uma ordem, irmãos. E se é uma ordem, quando não cumprida, quando não exercida, né? Quando não obedecida, tem punição. E Jesus nos mostra qual é. Verso 34, e aqui eu encerro. Leia comigo. No final daquela pequena parábola que ele conta ali, irmãos, aquela pequena ilustração, ele diz o destino daquele homem que foi muito perdoado, mas não foi capaz de exercer um perdão mínimo. Olha o que ele diz. E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda. Como pagar uma dívida impagável, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Será entregue para a eternidade. Não tem como pagar. Como que você faz para pagar uma dívida impagável? Que nem mesmo todo o dinheiro do mundo seria suficiente. O que daria o homem em troca da sua alma? Mas saiba de uma coisa, irmãos. Se você decidir nessa noite exercer perdão, se colocar à disposição, eu tenho certeza, meu irmão, que tem questões na sua vida que precisam da disponibilidade de pedir perdão.
Eu tenho certeza que todos nós aqui carregamos dilemas internos que estão escondidos nas brechas, nas vielas escuras do nosso coração, e que não, porque não foi liberado o perdão, irmãos, está se tornando ferrugem para a alma. Está se tornando a raiz de amargura no coração, puxando você para baixo, puxando você para distante do Senhor. Dilemas da infância, quem sabe? Coisas vividas na adolescência, no casamento, na criação dos filhos, não é exercido, não é pedido perdão e incrusta na alma. Destrói o coração. Transforma a vida e o espírito, semelhante ao que o cigarro faz com os pulmões. Você já viu a diferença de um pulmão saudável para um pulmão cometido, irmãos, de anos de vício? Quem já viu isso na internet? Procure para você ver. Tem diferença. Assim está a sua alma e o seu espírito se você não pede perdão. Se você não exerce perdão e não deixa para trás. Entenda uma coisa, irmãos. Você não precisa fazer algo muito gigantesco para perdoar, porque Jesus já fez. Muitas vezes os crentes dizem que que Deus esqueceu os nossos pecados e deixou para trás. Tudo bem, mas isso é uma meia-verdade, irmãos, porque em Cristo Ele pagou. Não foi simplesmente, eu vou ignorar os pecados deles. Não! Em Jesus Cristo Ele fez justiça pelos nossos delitos. O que você precisa fazer agora? Muito menos do que Deus fez. Você precisa apenas, irmãos, tomar posse desse perdão e compartilhar, exercer, se dobrar, se humilhar, servir. É uma verdade difícil, eu sei, mas ela fica muito mais fácil quando primeiramente entendemos o que Deus fez por nós, e segundo, quando nos deixamos ser capacitados pelo Espírito Santo para agir de acordo. Amém? Nessa noite, meu irmão, nós vamos fazer uma oração aqui. Eu gostaria que você dobrasse o seu coração. É hora de dobrar a cerviz. É hora de achatar o ego. É hora de entender que o perdão precisa ser liberado. É hora de entender que não dá mais para ficar ressentindo, remoendo. Não dá mais, olha aqui, preste atenção. Não dá mais para ficar escondendo. Você não esconde de Deus. Você pode esconder do cônjuge. Você pode esconder dos filhos, não esconde de Deus. Você pode esconder até de si mesmo. Ignore, lembre-se dos mecanismos de defesa. Eu falei aqui alguns dias atrás. Você pode esconder até de si mesmo e até se enganar. De Deus nós não escondemos. Agora, nós temos um Deus a quem servimos, que quer nos tratar, que quer nos limpar, que quer nos tornar uma noiva preparada, adornada, limpa, com vestes brancas. E estamos manchando porque não conseguimos obedecer um mandamento. É necessário pedir perdão e perdoar, meu irmão. Mas perdoar de verdade. Esquecer, deixar para trás. E se um dia eu me lembrar, beleza. Mas você já decidiu que vai perdoar. Mas tal dia eu posso me lembrar do que fulano fez. Beleza. Mas lembre-se de todas as vezes que você errou com alguém. Esteja decidido, eu já perdoei. Em nome de Jesus. Se não confessamos os nossos pecados, se não pedimos perdão, não há cura, não há libertação. Agora, se o nosso coração está cheio, está disponível, com certeza o Espírito Santo vem, irmãos, e traz reconciliação. Se coloque de pé.